E quantas pessoas estão nesse exato momento procurando saber como se conecta com a espiritualidade, né? Muita gente me pergunta, mas como me conectar com a minha espiritualidade? E existem vários caminhos, N formas de fazer isso. Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta e são muitas as ferramentas que a gente encontra, né? Meditar, estudar sobre esse assunto, ler livros, participar de grupos de desenvolvimento, entrar em escolas de iniciados. Então, existem várias formas de se conectar à espiritualidade. E muitas pessoas também já carregam dentro de si, desde de sua infância, desde que nasceu, essa conexão com a espiritualidade, mas que elas não sabem o que significa. A não ser aquelas pessoas que têm a mediunidade mais aflorada. E o que é mediunidade? O que é ser médium, né? Médium é toda pessoa que media alguma coisa, um mediador. Então, na vida, nós somos médiums, porque nós vivemos entre um plano espiritual e um plano material. E nós percebemos coisas do plano espiritual para trazer para o plano material. Uma intuição, um pensamento, uma criatividade, uma percepção. E tudo isso, na verdade, nos é dado através da nossa espiritualidade, da nossa conexão com o maior, com o ser que nos criou, né? Com o todo. E muitas das vezes as pessoas acreditam que não é nada disso. Elas veem o lado só material, né? O lado darwinismo da coisa, e acredita que tudo é só no material. Mas se a gente parar para filosofar um pouquinho, para questionar, para entrar mais profundamente, a gente vai perceber, tá? O conhecimento está na Universidade A, mas veio de onde? Veio da Universidade 1, que veio da Universidade X, que veio... Então, assim, um conhecimento que hoje a gente tem, ele nasceu onde? E quando a gente vai ver, talvez nasceu na mente de alguém. E essa mente de alguém trouxe esse conhecimento de onde? Né? Se não da fonte. Por exemplo, Thomas Edison, de onde ele tirou tudo isso? Né? Então, o Pitágoras, né, o grande matemático, de onde ele começou a perceber tudo isso? Né? Tesla. Então, a gente vai começando a questionar e buscar todos esses questionamentos e entrelaçamentos, emaranhamentos, e a gente começa a entender que, na verdade, o que está para nós de uma forma material, ela foi criada no mental, na percepção, e de onde veio essa, vamos dizer assim, essa ideia, de onde veio essa luz para essa mente. Deve haver um caminho, deve haver uma fonte que cria, que jorra essas informações. Mas nós temos o conhecimento que nem todo mundo está conectado a essa fonte. E essa não conexão com a fonte é estar desconectado da nossa espiritualidade. Quando a gente se conecta à nossa espiritualidade, nós aprendemos a observar, a ver, a sentir. Então, existem várias ferramentas, como eu falei no início. Por exemplo, hoje nós estamos de posse de mais uma grandiosa ferramenta. E eu falo isso porque eu experiencio essa ferramenta. E depois que eu comecei a experienciar essa ferramenta, a minha vida deu assim uma reviravolta. E essa ferramenta é a ressonância harmônica, a RH, é uma ferramenta criada pelo professor Hélio Couto, através de canalização, como ele mesmo diz. E o que é canalização? A mediunidade. Ele recebeu, através das informações do alto, todo esse conhecimento para passar para nós de uma forma que sirva como um motor que vai nos levar a ter um adiantamento na nossa caminhada. É aumentar a força da nossa velocidade no sentido de aprendizagem.
E é engraçado porque tem gente que acha que a ferramenta veio para fazer tudo por eles. E o próprio professor Hélio Couto, inclusive, tem um post dele no site dele, que é heliocouto.com, e esse texto é Unificação com o Todo. Lá no meio desse texto ele diz o seguinte: os que ainda necessitam de ajuda devem pedir ajuda. Os que ainda não aprenderam tudo devem estudar com quem já aprendeu mais que eles. E eu acredito que é sempre assim. Veja, do lado físico, do lado intelectual é assim. É lógico que eu, como aluna, quero que o meu professor tenha mais conhecimento. O meu professor, por sua vez, quando ele vai fazer um doutorado, ele quer que os professores dele, doutores, tenham mais conhecimento do que ele, porque senão não faz sentido. E assim a gente vai evoluindo. Na ressonância harmônica, é exatamente isso que acontece. Nós estamos aqui recebendo uma informação, uma ferramenta que vai nos aprimorar para chegar mais rápido onde a gente precisa, que foi desenvolvida por alguém que está acima, no sentido de conhecimento, do que nós, que no caso é o professor. Então, ele fala também o seguinte no texto: a RH não é uma bengala, ou seja, ela é uma ferramenta. E ele ainda diz assim: tente tirar um parafuso com as mãos sem uma chave de fenda. Eu acho que é quase impossível, né? Dependendo do lugar que esse parafuso esteja. É uma ferramenta que se usa para adquirir conhecimentos e informação. Da mesma maneira que a gente vai numa escola para aprender algo, e quando a pessoa já aprendeu, ela não precisa mais da ferramenta, ou seja, ela já passou de ano, ela não tem como uma pessoa que está na universidade voltar para o colegial. Não tem necessidade. Então, ninguém é escravo da ferramenta, ninguém é escravo da RH. Usa-se quando se precisa. E por isso que tem pessoas que dão saltos grandiosos, muito rápidos, e aí, tipo assim, na primeira, segunda, terceira onda, ela passa rápido e vai e voa. Mas tem outros que precisam de mais degraus, né? De limpar mais, de entender mais. Então, ela vai caminhando conforme as suas necessidades, ou seja, ela precisa ainda da ferramenta para chegar em algum lugar, né? E a ferramenta, ela aumenta a nossa capacidade de produtividade. É por isso que, por exemplo, ele fala, é por isso que se usa, né, um macaco para levantar o carro. Mas ninguém acha que o macaco é uma bengala, ou seja, você não precisa eternamente daquele macaco, mas na hora de trocar o pneu você precisa. Então, ninguém é dependente de uma ferramenta. É uma ferramenta trazida nesse instante da história da humanidade, né? A RH é isso, e com o tempo determinado, ou seja, não vai ficar aqui para sempre, né? Então, é com um tempo determinado para estar aqui. Então, só estará aqui por um período, para nos mostrar as infinitas possibilidades do universo. E só usa a ferramenta quem quer de livre e espontânea vontade. É tanto que ele até fala que não vive divulgando, pedindo socorro para que as pessoas peçam ferramenta, peçam a RH. Não é isso, não é o trabalho dele. O trabalho dele é divulgar para quem necessita. E eu acredito muito que quem está na hora, quem está preparado, vai chegar até essa ferramenta. E pena que muitas das pessoas vão descobrir em um momento onde já não tenha mais como usá-la, mas talvez é porque ela está preparada para o que vem depois. É assim que as coisas funcionam. Então, vê, Jesus, quando veio, ele trouxe todo aquele conhecimento, toda aquela forma de ensinar através de parábolas. Por quê? Porque o povo daquela época só entenderia depois o que ele falou. Depois vem toda uma mega de informação que a gente tem aí de vários tipos de fontes, né? Do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, do espiritismo e de todas as outras religiões, né? O catolicismo, os evangélicos. Por que nós temos vários tipos de religiões? Porque existem pessoas que vão se conectar a cada tipo e automaticamente ela vai encontrar a espiritualidade dela naquele local. Então, existem pessoas que vão desenvolver a espiritualidade delas, vão se conectar
com a centelha divina delas, com o eu interior, com Deus, com o todo, com Jesus, com o infinito, com o Criador, enfim, naquele determinado lugar. E é por isso que nós não podemos julgar, nem achar que tem que ser por esse caminho. O problema é que nós, humanos, nós somos, vamos dizer assim, orgulhosos. A gente acredita que só o nosso é certo. Então, só o meu caminho é certo. E por isso que às vezes a gente se torna até doente. Quando a gente vai para um despertar, por exemplo, você nunca frequentou nada, nenhuma religião, nenhum caminho espiritual, e de repente você encontra uma saída que você se conecta com a sua espiritualidade. Aí você quer que todas as pessoas que te rodeiam vá para o mesmo caminho que você. E não é por aí. Porque umas pessoas, o coração delas bate mais forte, elas vibram quando elas estão lá na igreja católica. Outras, quando elas estão lá na igreja evangélica. Outras, quando elas estão lá no terreiro de Umbanda. Outras, quando elas estão lá no centro espírita. Outras, quando elas estão no templo budista. E outras quando elas estão em nenhum desses lugares, mas elas se conectam com a divindade através das plantas, da natureza, de um lago, vamos dizer assim, de um espaço na praia, apenas de observar o céu, o infinito, no alto de uma montanha, deitado no seu quarto. Não há um lugar ideal. O todo, Deus, o Criador, está em todos os lugares. Quem cria essa ideia de que é melhor no meu, no seu, no de fulano, é o homem. Somos nós, o ego. Então eu quero, a partir de agora, dizer a você que para você se conectar com a sua espiritualidade, o que você precisa fazer é começar a entender como você funciona. Porque se eu disser, é só meditando, talvez você seja uma pessoa que não consiga meditar da forma que eu consigo meditar. Talvez você seja uma pessoa que só se sente bem se você estiver fazendo, por exemplo, uma corrida. Você se sente em paz, conectado com Deus. Talvez é correndo que você vai se conectar com a sua espiritualidade. Talvez é tocando um instrumento, fazendo um maior barulho, que você vai se conectar com a sua espiritualidade. Mas isso é impossível. Quem fala isso é o ego. Por que é impossível se você consegue? Deus está em tudo. Não existe um fagulho, um grão de areia que não tenha sido criado por Ele. Então Ele está em tudo, em todos os lugares. Não é na igreja A, B ou C. É em você, onde você estiver. Então, para se conectar com a sua espiritualidade, comece a observar você. E o Eckhart Tolle, ele tem um livro maravilhoso que chama O Poder do Agora. Então, leia esse livro e comece a usar esse poder do agora em você. E ele fala muito da questão da meditação mindfulness. O que significa isso? É estar presente. Se você está, por exemplo, fazendo as contas das suas despesas, esteja presente ali. Você está presente significa que você está completamente conectado com você mesmo e você está se abrindo para a sua espiritualidade, é estar conectado, é não viver no mundo do desespero. Se conectar com a espiritualidade é vivenciar você em todos os sentidos. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir músicas calmas, tranquilas, que tem conexão com a natureza, mergulha nesse momento e procura sentir sua respiração, procura sentir as batidas do seu coração, procura sentir que quanto mais você inspira e expira, consciente, mas você percebe detalhes. Lógico que é incrível, é uma experiência maravilhosa. Mas se você é uma pessoa que só consegue se conectar com a sua espiritualidade conversando com Deus, converse do seu jeito. Não precisa ir procurar umas frases feitas não sei aonde. Você sabe qual é a frase melhor que você tem para conversar com Deus.
Você sabe como ouvir a divindade. Você sabe, mas você ainda está, vamos dizer assim, ofuscando essa sabedoria. Talvez você não queira prestar atenção. Talvez o seu ego esteja atrapalhando você de chegar lá. Mas você sabe. Então procure o seu jeito, a sua forma. Procure entender como é que a divindade fala com você, o que ela está te dizendo. E é isso. E se você ficou curioso, curiosa sobre essa questão da RH, do Hélio Couto, eu vou deixar aqui abaixo também o site dele, que você pode começar a estudar a ressonância harmônica gratuitamente no site do professor. E depois, se você quiser pedir a ferramenta para você, também existe forma de você fazer isso no próprio site do professor. Que eu não sou a pessoa correta para falar sobre isso. Quem sabe exatamente como funciona é o professor Hélio Couto. Aqui eu estou falando o que eu percebo, o que eu vejo, o que eu entendo com a ferramenta que o professor disponibilizou para mim. Então eu vejo isso, que a minha conexão com a minha espiritualidade está em mim, dentro de mim, só para mim. É eu que posso, é eu que consigo, é eu que desejo, sou eu que faço acontecer. E é isso, eu espero ter te ajudado. Que incrível, eu estou olhando aqui para o relógio, nós estamos numa hora incrível, 11h11, né? É um momento incrível porque é o portal, né? Um portal que se abre, o portal da sabedoria. Talvez não seja à toa que você viu esse vídeo, né? E está ouvindo esse áudio aqui comigo. Se você gostou, deixa aqui abaixo um comentário. Se você achar que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa, se inscreve no canal e vamos juntos abrindo mais e mais o véu da sabedoria. Um abraço e até a próxima.